Inscrições para o ProUni 2014 começam no dia 13 de janeiro e as buscas pelos desaparecidos na rodovia Transamazônica continuam tanto por parte da Polícia Federal como das Forças Armadas. Nesta edição você vai ver também. Alívio para o bolso do contribuinte. Nova tabela do imposto de renda já está em vigor desde o dia 1º de janeiro. Com a nova tabela, pessoas que eram isentas de pagar o imposto por causa da renda baixa agora terão de pagar. Em Macapá, retirada da linha intermunicipal causa revolta entre os moradores. Acreanos que passaram o Réveillon no Peru ficam ilhados devido ao desmoronamento em estrada. E ainda, Orquidário do Museu da Amazônia ganha novas instalações para mais de 700 plantas existentes no local. Mais de 700 plantas, entre orquídeas e bromélias, ocupam um espaço de 250 metros quadrados. O Jornal da Amazônia está no ar. O clima continua tenso no sul do Amazonas em função do desaparecimento de 3 pessoas na área que ficam os indígenas da etnia Tenharim, entre o município de Humaitá e Manicoré. Quem tem as informações sobre a situação neste exato momento é o repórter Paulo Paixão. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tânia, e a todos que assistem ao Jornal da Amazônia. Na manhã desta terça-feira, familiares dos 3 desaparecidos desde o dia 16 de dezembro, na reserva Tanherim Marmelos, no município de Humaitá e também de Manicoré, estiveram visitando o comandante militar da Amazônia, general Eduardo Vilas Boas. Na oportunidade, eles pediram ao general que o Exército não desista jamais das buscas por seus familiares. Segundo o advogado das famílias, Carlos Terrinha, eles acreditam que essas pessoas não estejam mais vivas. Inclusive, o delegado afirmou categoricamente que a Polícia Federal está apenas aguardando algumas informações técnicas para concluir o caso, para encerrar o caso. O general, por sua vez, disse que o papel institucional do Exército é manter a ordem e também ajudar o povo brasileiro. Informou que fuzileiros de selva continuam fazendo essa varredura juntamente com homens da Polícia Federal e também da Força Nacional de Segurança. O clima em Humaitá continua tenso e a Polícia Federal, por meio do delegado Alexandre Alves, informou que amanhã poderá ter mais informações, mais novidades sobre esse caso. Lembrando, Tânia, que no último dia 6 deste mês, a Polícia Federal encontrou dentro da reserva Tenharim Marmelos um carro queimado. Provavelmente as informações de amanhã podem ser já o resultado das perícias técnicas feitas neste veículo. Tânia. Obrigada pelas informações, Paulo Paixão. A qualquer momento você pode retornar ao Jornal da Amazônia com outras informações sobre o desaparecimento dessas 3 pessoas na rodovia Transamazônica. E nós vamos mudar de assunto e falar sobre a nova tabela para o cálculo do imposto de renda, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro. O reajuste de 4,5% vai dar um alívio ao bolso dos trabalhadores. Janeiro trouxe boas notícias para o contribuinte. Já está valendo desde o 1º dia do ano a nova tabela para o cálculo do imposto de renda. A tabela do imposto de renda está sendo reajustada em 4,5 pontos percentuais. Apesar da correção, o aumento do salário mínimo, que também já está em vigor, vai fazer um grupo maior de brasileiros passar a declarar imposto de renda. De acordo com a nova tabela, quem ganha até R$ 1.710 de salário está isento de pagar o imposto. Mas quem ganha a partir de R$ 1.787 já terá o imposto descontado. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal emitiu um alerta, alegando que há uma defasagem entre a tabela do imposto de renda à pessoa física e a inflação. Esse estudo do sindicato ele demonstra o quanto
que a inflação reajustou os preços ao longo dos últimos anos. Essa situação tem chegado ao conhecimento de alguns políticos, do secretário da Receita Federal, e já há uma discussão em torno desse assunto, né? Mas não há ainda uma definição de se haverá algum reajuste que faça essa compensação, né, e reduza ou elimine essa distância entre o reajuste de inflação dos últimos anos e o reajuste da tabela de imposto de renda. Em março, já começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2014. O delegado da Receita Federal dá a dica para quem vai declarar o imposto pela primeira vez. É importante já aquele alerta para que os contribuintes já comecem a preparar os documentos, comecem a separar as informações que vão ser necessárias para apresentar a declaração. Fundamental são os comprovantes de rendimento que ele obteve durante o ano, pagamentos com escola, as despesas médicas, as eventuais pensões alimentícias, aluguéis, né? Todas as despesas que o contribuinte teve ao longo do ano, ele já precisa ter ali organizado para facilitar esse momento da entrega da declaração de imposto de renda. Este ano tem eleições. Como será que está a confiança da população nos políticos do seu estado? Quais são as expectativas para 2014? Os nossos repórteres de Porto Velho, capital rondoniense, foram às ruas verificar a situação. 2014 começou, mas alguns problemas antigos de Porto Velho ainda continuam. Os buracos nas ruas, a falta de iluminação, alagações e outras questões que incomodam a população há muito tempo. Esse ano tem eleição. É momento do povo escolher quem vai representar a população e, em tese, pôr fim a muito desses problemas. O ano de 2013 foi marcado por operações para apurar irregularidades no poder público no estado. Esse professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia afirma que os envolvidos nas operações podem ter o futuro político abalado nas próximas eleições. A punição de um senador rondoniense, nós tivemos a punição de um deputado federal rondoniense, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e isso marca a elite política rondoniense. É um traço bem característico da nossa elite política, né? Boa parte dos caciques políticos do estado de Rondônia estão comprometidos com a justiça. Nas ruas, muita gente está descontente com o cenário político do estado. Tudo negativo, porque nunca ninguém fez nada e até agora nunca vi nada. Algumas pessoas cobram soluções. A gente vai nas UPA, não tem médico, não tem pediatra, não é bem atendido às vezes. Por mais, eu acho que ele deve olhar muito mais pela educação e a saúde. Acho que aumentar a polícia, né, que a violência está demais. E arrumar essa água, que alaga tudo aqui nessa cidade, tá um caos. Vale ressaltar a importância do eleitor ficar atento à ficha de seus candidatos. O eleitor ainda precisa se preocupar mais com a questão da ética, com a questão da transparência. Isso acredito que com o passar do tempo. Isso ficou evidenciado em 2006, quando um presidente da Assembleia Legislativa, mesmo preso, obteve mais de 10 mil votos na eleição. Um mês antes, num período de 10 a 30 de junho, devem ser feitas as convenções de escolha aos candidatos. As propagandas eleitorais podem começar a partir de 6 de julho. Transporte. Moradores dos bairros entre os municípios de Macapá e Santana reclamam da retirada da única linha de ônibus que transitava nas imediações. Os moradores dos bairros Fonte Nova, Paraíso, Laranjeira e Fé em Deus foram surpreendidos com a retirada do ônibus que fazia a rota Macapá-Santana via Fazendinha. Agora, esses moradores têm que pegar um outro coletivo para chegar nesses bairros. Vim no Coração, agora vou esperar o Fazendinha para pegar ele e passar lá na beira. De acordo com os moradores, a decisão da empresa em retirar a linha do ônibus aconteceu no dia 1º de janeiro. E nenhum aviso foi dado aos moradores que não sabem ainda o motivo da retirada. O problema vai atingir mais de 2.000 pessoas. Como tem apenas uma linha, que é o Via Coração, isso não vai ser suficiente para atender a demanda, até porque as paradas vão estar lotadas pela parte da manhã e estamos em férias. Quando chegar a exala vai ser pior. Além dos ônibus demorarem muito, isso prejudicou muito a população daqui de Santana, principalmente do bairro Fonte Nova e Paraíso. A outra preocupação dos moradores daqui é com as proximidades do período das chuvas. Nessa região do município, as paradas de ônibus não têm abrigos. A comunidade está se mobilizando para ter esse benefício.
A gente vem aqui justamente fazer com que a população de Santana possa atender o nosso pedido, porque nós vamos estar enviando para eles a ficha de bacinário para que a gente possa entrar junto ao Ministério Público e junto ao CETRAP para que possa rever essa medida, porque é uma medida que não condiz com a nossa realidade e que precisa ser revista urgentemente. Policiais civis prendem 2 homens suspeitos de roubo a residências em Manaus. Eles costumavam agir enquanto os proprietários estavam viajando. Uma delegada e um juiz federal são 2 das vítimas identificadas. Era tanto objeto apreendido que foram necessárias 3 mesas para comportá-los. Pneus, 6 televisores, diversos quadros de arte, joias, dezenas de pendrives, relógios e até um óculos de grau. Os produtos estavam em poder de Russo Lima de Azevedo, 46 anos, em uma casa no bairro Riacho Doce, zona norte de Manaus. O sobrinho de Russo, Josué Carneiro de Freitas Neto, 33 anos, também foi preso no mesmo local na tarde de ontem. Era uma quadrilha especializada em furto qualificado. E eles tinham um modus operandi muito comum, mas específico por conta da experiência de um dos membros, que se aproveitavam de famílias que estavam viajando, deixavam suas residências com luzes acesas, 24 horas, e se deparando sobre essa situação, analisavam toda a circunstância, faziam o arrombamento da residência e com isso, com tranquilidade, escolhiam e levavam todos os objetos, inclusive utilizando, quando possível, os carros da própria vítima, que se encontrava na residência. 3 veículos foram recuperados, entre eles um Palio prata e esta S10 executiva. De acordo com a polícia, uma delegada e um magistrado são vítimas da quadrilha. Existe um juiz do federal, e inclusive também a outra situação também uma delegada de polícia, e cidadãos comuns também. Russo e Josué eram investigados há quase 2 meses, mas a polícia acredita que ainda há um 3º homem envolvido. Todos usavam máscaras e balaclavas durante a invasão às residências para não serem reconhecidos e roubavam o que podiam: tênis, roupas, bolsas femininas e binóculos. Todo o material apreendido vai ficar à disposição das vítimas. As pessoas que reconhecerem seus objetos pessoais e tiverem como comprovar, por favor, encaminhe aqui ao Departamento de Repressão Crime Organizado para que faça a restituição desses bens. Russo e Josué vão responder aos crimes de receptação e roubo qualificado. Veja a seguir, a Amazonas apresenta redução no número de casos de dengue. A gente volta já já.